Boa noite, chamo para compor a mesa o candidato Matheus e passo a palavra para o João Pedro. Boa noite, senhor Matheus. Boa noite, Excelência. Vamos iniciar sua arguição pela disciplina de língua portuguesa. O senhor está preparado? Estou sim, vamos lá. Primeira pergunta. Qual o diminutivo de homem? Homenzinho, Excelência. Segunda pergunta. Diferencia para mim o significado das palavras cavaleiro e cavalheiro. Excelência, cavaleiro significa alguém que faz montaria em cavalos. Cavalheiro seria uma pessoa dotada dos atos de cavalheirismo, né? Aquela pessoa educada, principalmente com mulheres, né? Um homem que ele sabe como tratar uma mulher bem. Então, um gesto de cavalheirismo seria, por exemplo, abrir a porta do carro, ser respeitoso. Alguns até apontam o pagamento da conta quando, né, em um encontro, esse tipo de gesto. Certo. Terceira e última pergunta. Conceitue para mim o que é um adjetivo. Excelência, adjetivos servem para descrever características daquele objeto a respeito do qual está se falando, né? Então, um exemplo de adjetivo que eu poderia trazer é grande, pequeno, volumoso, entre outros. Estou satisfeito, muito obrigado. Passo a palavra para o próximo examinador. Boa noite, senhor Matheus. Boa noite, Excelência. Você é o seu examinador de noções de direito. Tudo bem? Podemos começar? Vamos lá. Vamos lá, então. O que se entende por acareação no processo penal? Excelência, uma acareação no processo penal seria uma oitiva. Então, seria quando, por exemplo, um réu ele é ouvido num processo penal para buscar indícios de autoria, de materialidade, ou até mesmo causas que possam apontar a inocência dele. Então, estado de necessidade, enfim, legítima defesa, situações como essa. Seria o mesmo que um interrogatório, então? Sim. Certo. Segunda pergunta. Vou ler aqui um casinho para o senhor. O empregador que, com o intuito de obter vantagem sexual, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico, convida sua funcionária para sair reiteradas vezes, dando a entender que, se ela não aceitar, será demitida. Que crime ele pratica? Crime de assédio, Excelência. Terceira pergunta. Que nome se dá ao processo de criação de órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica? Desconcentração, Excelência. Satisfeito? Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Fernando, examinador de criminologia. Boa noite, Matheus, tudo bem? Boa noite, Excelência, tudo bem? Farei as suas questões de criminologia. Perfeito. Primeira pergunta. Conceitue crime para a escola positiva. Um minuto, Excelência. Excelência, o crime para escola positiva, ele é algo que o criminoso pratica quase que instintivamente, né? Principalmente na visão de Lombroso, ele tem aquela visão de que o criminoso é um ser atávico. E por conta desse atavismo, ele vem a cometer o crime. Para o Enrico Ferri, por outro lado, ele pode ser cometido por fatores sociais, quais ele elenca, mas eu acredito que, de forma genérica, né, falando da escola positiva de criminologia, o crime ele é praticado de forma mais instintiva mesmo. Ele pode ser praticado por exemplo, paixão, né, um dos exemplos trazidos por Lombroso. Certo. Próxima pergunta. No que consiste a vitimização heterogênea? Teria um sinônimo, Excelência? Heterovitimização. Excelência, a heterovitimização é quando a vítima
ela sente que ela foi culpada de alguma forma pelo delito que ela sofreu, né? Então, um excelente exemplo que eu poderia trazer são vítimas de estupro que, em algum momento da violência, né, que elas sofrem, elas sentem algum tipo de prazer carnal físico, mesmo que momentâneo. Então elas se culpam como, eu saí com uma roupa inadequada, eu dei causa, eu poderia ter evitado essa situação. Isso é uma forma da vítima se proteger dos fatores psicológicos que o delito traz, né? Por fim, o que é a síndrome amotivacional? Excelência, na síndrome amotivacional, perdão, eu me recordo que a pessoa ela não se sente motivada a... Um minuto, Excelência. Ela não se sente motivada a praticar os atos comumente praticados na sociedade, como trabalhar, estudar. É uma síndrome vista, apontada, né, como comumente a usuários de drogas, por exemplo, maconha. Então essa pessoa, por essa desmotivação, né, ela não se sente motivada a participar da sociedade, né, de maneira ativa, de maneira presente. Essa pessoa ela pode acabar vindo a cometer crimes em razão dessa circunstância na qual ela se encontra. Por uma questão de, por exemplo, se envolver em problemas financeiros, né, em razão da ausência de trabalho. Perfeito, estou satisfeito. Muito obrigado. Passo a palavra para o João Pedro. Obrigado, Excelência. Vamos lá, Matheus. Cara, parabéns aí pela banca e pela postura, tá bom? Gostei bastante. Só algumas considerações específicas sobre as suas respostas, tá? O diminutivo de homem não é homenzinho, tá? Isso é uma pegadinha, é homúnculo, tá bom? Então é um nome bem atípico e por isso que eles cobram, tá? Uhum. A diferenciação e conceituação de cavaleiro e cavalheiro, parabéns, foi excelente. Nota 10 nessa resposta, tá? E você conceituou corretamente também a terceira pergunta, que foi o conceito de adjetivo. Porém, você poderia expandir mais a sua resposta. Tá? Você poderia falar que era uma classe de palavras, tá bom? Você esqueceu desse detalhe. Você esqueceu de classificar que pode ser adjetivo simples, compostos, primitivos, derivados, pátrios, tá bom? E falar a respeito das flexões dele. Eles flexionam em gênero, número, tá bom? E acredito que seja isso, tá? O que eu tenho para te dar de feedback, tá? De maneira geral, gostei, foi uma boa. Acredito que se fosse no dia lá você seria aprovado, tá bom? Tranquilamente. Só por questão de preciosismo mesmo, essa resposta do adjetivo que poderia ser um pouco mais elaborada, tá? Aí você tem, em respostas que são assim, de pedido de conceituação por parte do examinador, você tem um campo fértil para pontuar ali, tá? Porque se você domina a matéria e tem conhecimento a respeito do tema, você pode desenvolver bastante sua resposta. Obviamente, não deixar ficar muito extensa, até para não virar uma palestrinha, né? Uhum. Mas você pode desenvolver bem e ganhar bastante ponto aí, tá bom? Caso você tenha domínio, tá? Se você não tiver domínio, tiver um pouco inseguro, vale a pena responder só o que você sabe, porque pelo menos você vai estar pontuando e não corre o risco de falar demais e acabar errando, tá? Uhum. E é isso, tá? Parabéns. Perfeito. Aí. Você me permite uma dúvida? Uhum. Por exemplo, eu imagino que seja assim, né? Mas eu não tenho certeza. Se eu erro as duas primeiras perguntas que o examinador me fez, mas na terceira eu desenvolvo muito bem, há alguma chance de eu ser aprovado? Há essa regrinha, né? Essa determinação. Ele errou duas, então tá fora. Como funciona essa questão da pontuação? Tem essa chance, tá? Tem chance sim, até porque
Conteúdo é apenas dos critérios avaliativos, tá? Eles estão observando outras coisas, como sua postura, o seu domínio do vernáculo, a sua autoconfiança. Então, tipo, tem vários pontos que estão sendo examinados. Então, se você erra, vamos supor assim, erra duas questões de critério objetivo, sabe? Respostas curtas, tipo diminutivos, aumentativos, adjetivos pátrios, e você conceitua bem uma terceira pergunta, você tem grande chance sim, de ser aprovado, tá bom? Porque não é apenas conteúdo que é observado ali, tá bom? Entendi. Obrigado, viu? De nada. Vamos lá. Dependendo da banca também, Matheus, eles vão fazer mais perguntas para você, sabe, se você for errando. Fizeram isso comigo na minha banca de delegado. Fizeram umas perguntas absurdas logo na primeira banca de direito penal. Daí eu fui errando, eles fizeram 5 para mim, para eu acertar a maioria. Entendeu? Mas depende da banca, tá? Vamos lá. Você foi bem, né? Eu considero que você foi bem aqui na banca. Você está com uma boa postura. Continua com boa postura. Eu lembro de você também na primeira. Tá bom? Acertou as duas últimas perguntas. Eu considero que você errou a primeira. Não sei se você se recordava do que era a cariação, ou se você só quis chutar realmente. E aí? Então, não me recordava. Tá. Já vi o tema, mas realmente não me recordo. É algo bem específico, acho. Uhum. Não sei dizer se é muito utilizado, sabe? Então, a cariação, eu estava montando a pergunta e eu vi que ela é chamada de depoimento conjunto, eu nem sabia disso. Mas ela é utilizada depois que o indivíduo já fez um depoimento, ou quando o juiz ou quando o delegado, eles veem que é necessário colocar aquela pessoa contra a parede, basicamente. Você vai colocar, significa cara a cara, acaramento na língua portuguesa. Você vai colocar ou duas testemunhas, uma diante da outra, ou testemunhas vítimas e acusados, testemunhas e acusados, e vai perguntar sobre pontos, ou que o delegado ou que o juiz entenderam que são divergentes, para ver quem estava mentindo, entendeu? E para ver quem estava faltando com a verdade. Depois vai registrar isso daí e vai ter uma melhor noção do que realmente aconteceu, tá bom? Então não se confunde com o interrogatório, seria utilizado depois de eventual interrogatório ou eventual oitiva, tá bom? Perfeito. Então, seria basicamente isso. As outras perguntas você acertou, assédio sexual, tá? Não fala só assédio, né? Porque a gente não pode confundir aquele assédio que a gente vê por aí, que o pessoal comenta em um caráter mais político, né? Que não é tipificado como crime, né? E o assédio sexual, que é bem específico, né? Que a gente tá falando lá no 216A do Código Penal, tá bom? De maneira técnica. A terceira pergunta é desconcentração, tá? Perfeito. Essa palavra para o Fernando. Vamos lá, Matheus. Eu vou dar alguns feedbacks aqui em relação à postura, de forma geral. Você está fazendo aula com o Ricardo? Com o Ricardo? Não. Não, beleza, só por curiosidade. Ah, sim. Bom, você mandou bem, sua postura tá boa, mas embora tenha alguns pontos aqui que eu posso talvez tentar agregar para você aí. Algumas vezes você falou quando, tá? Então você deixou escapar algumas vezes aí. A gente sabe que os examinadores eles não gostam muito dessa expressão, né? Porque é quando não é conceito, né? Quando é um exemplo de algo. Então, sim. Não e eu exemplifiquei bastante mesmo de fato, né? O que sim. também... Mas nesse caso é quando ele é bem mal visto, sabe? Por várias questões. Então, evite, sim. tá? Você falou também uma vez para mim, eu acredito, uma consideração geral é sempre despersonalizar ali, né, a sua resposta. Então, entende-se, infere, compreende, conceitua-se, tá? Tire, exceto se você for falar que não se recorda, né? Eu não me recordo, excelência. Tudo bem. Mas em qualquer outra ocasião, tire a primeira pessoa do discurso, tá? Porque a gente, embora esteja ali uma prova oral, não é um bate-papo, né, pra gente falar o que a gente acredita, exceto se for perguntado, candidato, o que o senhor acha, o que o senhor acredita disso? Aí tudo bem. Mas em todas as outras situações, evite falar eu acredito. Você também falou de forma genérica, quando eu perguntei sobre a escola positiva, tá? De forma genérica, você tá deixando muito vaga a sua resposta, tá? Então, eu entendi o que você disse, mas talvez os examinadores, eles não gostem que você não seja específico no que foi perguntado. Tá? Então,
Bom, como você já foi arguido, eu anotei bastante coisa aqui pra gente evoluir, né? Coisas que eu não Não, cobraria manda ver, sem de problema. primeira. Quando eu perguntei pra você da heterovitimização, você citou o exemplo de estupro, né? Tudo bem, o seu exemplo tá adequado, mas cuidado com o que você falou em certo momento, que a mulher, por certo momento, ela sente um prazer, né? E pode se sentir culpada em relação a isso. Cuidado que é um campo muito... é, uma linha muito tênue, né? Do que você Sim, quer passar sim, para o examinador e do que ele pode entender, né? Então, sim. tome, principalmente, né? Se for uma examinadora, então tome um pouco de cuidado para quando você for citar. Sim, Isso é até por uma isso orientação geral, né? eu busquei usar o termo físico, né? Sim, Carnal, porque obviamente não é um prazer do ponto de vista literal, né? não, com certeza. Mas eu entendo que sim, é um exemplo que seria melhor evitar mesmo, É, que você pode dar no um momento exemplo de foi um o único que carro, veio. pode dar um exemplo de uma pessoa que deixou um carro aberto e foi furtado, um carro que está sem seguro, uma pessoa que Uhum. deixou um portão aberto de uma casa. Acho que seria um exemplo mais seguro nesse tipo de questão. Na minha opinião, é claro. Não, claro, com certeza. Beleza, agora vamos para as partes técnicas das suas respostas. Posso só te perguntar, você me sugeriu alguns termos para substituir eu acredito. Eu Ah, queria só anotar aqui para não você pode esquecer mesmo. colocar entende, compreende, qualquer verbo Uhum, sinônimo que você possa tirar, entende-se, né? Você coloca ali a partícula uhum, de, sim, de determinação do sujeito, né? E você deixa impessoal, né? Fica um pouco mais formal, como se você estivesse fazendo uma redação mesmo, né? Então fica um pouco uhum, mais adequado, tá? perfeito. Beleza. Depois eu pergunto, daí as parte técnica, né? Eu perguntei para você conceito de crime para escola positiva, tá dentro da sua resposta, não tenho nada a acrescentar nisso. É um fato natural, né? Decorrente de fatores sociais, físicos ou biológicos. É a visão que a escola positiva traz pro crime. Daí eu perguntei para você vitimização heterogênea. Eu trouxe vitimização heterogênea em vez de trazer heterovitimização, porque heterovitimização todo mundo já sabe, né? Então muitas vezes os examinadores eles perguntam termos sinônimos. Então é bom a gente ter Sim. sempre guardado esses termos sinônimos para não ser pego ali de calça curta, né? Uhum, Então a sua resposta tá adequada com a ressalva aí, mais uma consideração em relação ao exemplo que você pode dar na hora, sim. tá? E depois a motivacional, bom, com certeza você já tinha estudado esse termo. Você inclusive falou o exemplo que eu tenho aqui, que é usuários de droga, né, especificamente de maconha, que eles ficam usuários crônicos, né, ficam letárgicos, ficam sem motivação para as atividades rotineiras e cotidianas ali do dia a dia, né, e acabam fazendo as outras besteiras aí em decorrente disso. Então é isso. Parabéns aí pelas suas respostas, está muito bem. Obrigado. Eu confesso que a última eu não tinha visto.